Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 30 de novembro, a Igreja celebra o dia de Santo André Apóstolo. É importante refletirmos sobre os apóstolos escolhidos por Jesus, porque eles são o fundamento da Igreja. Foi a eles que Jesus confiou a missão de conduzir o seu rebanho, de conduzir a igreja nascente, tendo Pedro à frente, aquele que confirmava os irmãos. Como hoje acontece, os bispos são considerados sucessores dos apóstolos, e quem está à frente é Pedro, que hoje é o Papa Francisco. Ele nos confirma na fé e juntos conduzimos a Igreja de Jesus. Vamos primeiro ver quais são os 12 apóstolos. É importante que nós saibamos isso. Cada pouco nós sejamos lembrados ou busquemos, quem quiser procurar em Lucas, capítulo 6, versículos 12 até o 16, estão ali os nomes dos 12 apóstolos. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, que hoje nós celebramos, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Mas vamos ver quem foi Santo André, esse apóstolo. Nós celebramos a vida então de um escolhido do Senhor para pertencer ao número dos 12, Santo André. Ele nasceu em Betsaida, no tempo de Jesus, e de início foi discípulo de João Batista, até que aproximou-se do Cordeiro de Deus, e com São João começou a seguir Jesus. Por isso André é reconhecido pela liturgia como o protocleto, ou seja, o primeiro a ser chamado, primeiro a escutar o apelo ao Mestre: Pedro, conduzes, possamos ao céu chegar guiados por tuas luzes. Olha só que bonito. Primeiro a escutar o apelo ao Mestre: Pedro, conduzes, possamos ao céu chegar guiados por tuas luzes. A liturgia conta que quando Jesus se apresentou pela segunda vez na região do Jordão, onde João Batista batizava, ele exclamou: Eis o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, como diz o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 35 e 36, no dia seguinte estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. André e João, ouvindo essas palavras, decidiram deixar tudo para seguir Cristo. Santo André se expressa no Evangelho como ponte do Salvador. Por que isso? Porque é ele quem se coloca entre seu irmão Simão e Jesus. Diz lá o texto de João, capítulo 1, versículo 41. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. Segundo a narrativa de São João, este foi o primeiro encontro de André com Jesus. Entretanto, André e Pedro não ficaram definitivamente com o Senhor, voltando às suas ocupações de pescadores. Dias depois, Jesus passava pelo lago de Tiberíades e, avistando os irmãos, pediu que eles o seguissem. Caminhando ao longo do mar da Galileia, diz o texto de Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 19. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Deu-se a partir dessas palavras o chamamento oficial de André
como apóstolo com seu irmão Pedro. Poucas menções foram registradas no Evangelho sobre Santo André. A primeira delas é a multiplicação dos pães e peixes. Jesus interpela Filipe sobre a possibilidade de alimentar uma grande multidão, e André intervém dizendo: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9. É André que faz essa pergunta para o mestre. Primeiro apresenta a situação. Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Conta a tradição que depois do batismo no Espírito Santo em Pentecostes, Santo André teria ido pregar o Evangelho na região dos mares Cáspio e Negro, a fim de pregar o Evangelho pelo mundo afora. Apóstolo da coragem e da alegria. Santo André foi fundador das igrejas na Acaia, onde testemunhou Jesus com seu próprio sangue, já que foi martirizado numa cruz em forma de X por volta do ano 60, a qual recebeu do santo este elogio: salve Santa Cruz, tão desejada, tão amada. Tira-me do meio dos homens e entrega-me ao meu Mestre e Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou. Olha que bonita essa expressão de Santo André. Nós sabemos que todos os apóstolos, com exceção de São João, foram martirizados. Pedro, de cabeça para baixo. André, pregado numa cruz em forma de X. Todos eles deram a sua vida por essa causa, por esse grande acontecimento que foi Jesus de Nazaré. Todos seguiram o Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Foram convidados por Ele para fazerem parte do seu grupo. Beberam na própria fonte. A fonte é Jesus. Eles tiveram como catequista o próprio Jesus. Eles foram chamados e ao mesmo tempo enviados. Eles aprenderam a ser discípulos na missão. À medida que iam saboreando as palavras de Jesus, à medida que Jesus lhes chamava a atenção por causa dos seus comportamentos, à medida que Jesus lhes falava do Pai, à medida que ele realizava sinais, milagres e eles viam e participavam, Jesus foi dizendo a eles que eles também podiam fazer essas coisas e maiores ainda. Quando juntou toda aquela multidão e os discípulos ficaram apavorados e pediram a Jesus que despedisse a multidão. E Jesus disse a eles: dai vós mesmos de comer. Então o discípulo, ele participa da missão de Jesus. Ao mesmo tempo que Jesus chama, convida, ele também envia. Que Santo André, esse grande apóstolo, possa interceder junto de Deus por todos nós, para que sejamos continuadores da missão de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo André Apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.